Segurança da informação, João Lucas e Pedro Dornelas. A segurança da informação é um conjunto de ações que vai fornecer confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. A confidencialidade está relacionada a dar acesso a informações somente para pessoas devidamente autorizadas. Já a integridade estará relacionada à autenticidade da informação, ou seja, preservando as informações originais sem que haja interferência. E a disponibilidade é garantir que a informação possa ser utilizada e acessada sempre que necessário. Um dos maiores problemas de segurança atualmente são os antivírus. Os antivírus atuais, tanto os domésticos quanto os empresariais, são formas de se prevenir de ameaças diárias que tentam roubar dados ou simplesmente causar uma confusão no sistema. Entretanto, esses antivírus não são nem de longe 100% eficazes. De acordo com o John McAfee, que é o dono de uma das maiores empresas de segurança do mundo, a McAfee, diz que os antivírus não fazem mais sentido. Ele mesmo diz numa entrevista que não usa antivírus. Ele acha que os antivírus já estão mortos e que eles são baseados numa tecnologia velha que não é mais relevante, que os hackers, os kits de hackers, eles são lançados 10 vezes mais rápido, são mais atualizados do que os antivírus e que não faz sentido usar os programas aí para poder garantir a segurança do usuário. Como funcionam os antivírus atuais? Basicamente são de três formas. Os antivírus eles possuem um banco de dados que ele armazena todas as extensões conhecidas de arquivos que são considerados maliciosos. Então, ele constantemente tem que ter um banco de dados que tem que ser atualizado. Então, um arquivo suspeito entra no sistema, ele compara a extensão desse arquivo com as extensões já salvas no banco de dados para ver se aquilo representa uma possível ameaça, um possível vírus ou não. O outro método que o antivírus utiliza chama análise heurística, que ele monitora as atividades do computador constantemente e qualquer atividade que tente modificar algum arquivo, alguma configuração importante, ele é barrado. E a outra lógica usada pelos antivírus são os bancos de areias, os sandbox, que seriam a simulação de um ambiente virtual, uma máquina virtual, para o antivírus poder ali, naquele ambiente mais seguro, avaliar o comportamento de alguns arquivos e descobrir aí possíveis ameaças. Agora vamos falar um pouco sobre os vírus. O vídeo a seguir mostra os diferentes tipos de vírus existentes nas redes de computador. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm
que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou Cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Como eu havia falado anteriormente, os antivírus atuais, eles deixam muito a desejar. E para mostrar isso, nós vamos criar um executável aqui de um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia bem simples, mas nós vamos fazer um teste com esse executável e mostrar o quanto os antivírus eles falham aí em alguns quesitos. Essa série de comandos aqui, eu fiz no bloco de notas, basicamente vai fazer o seguinte: vai para a raiz do HD, depois ela vai para a pasta do atual usuário, né, usuário logado, e nós vamos querer deletar todos os arquivos que estão naquela pasta. Então ele aqui vai selecionar o tipo de arquivo que vai ser deletado, mas como tem um asterisco aqui, quer dizer que todos os arquivos ali encontrados vão ser deletados. O /Q é para não pedir permissão do usuário na hora da exclusão dos arquivos, e o /F vai ser para forçar a parada dos atuais programas que estão ali sendo executados. Então, basicamente, esse aqui é o nosso cavalo de Troia, e nós vamos aqui gerar um executável, fazer um arquivo aqui por .bat. Nós vamos gerar aqui um executável, esse aqui é o vírus que nós queremos, basicamente. E nós vamos fazer um teste desse cavalo de Troia num site que chama Vírus Total. Esse site, ele é bem interessante. Ele funciona da seguinte forma: ele tem mais de 50 antivírus ali trabalhando para ele. Você coloca o arquivo, ou a pasta, ou qualquer coisa, para que ele rode todos os antivírus em cima daquele arquivo e mostrar o resultado assim, de cada antivírus, se detectou ou não alguma coisa, se o antivírus viu aquilo como uma ameaça ou não. Então nós vamos jogar o executável que nós criamos aqui e mandar fazer o teste. Aí ele está carregando. Aí aqui, ó, mais de 58 antivírus que foram escanearam o arquivo, e nós podemos ver que apenas 3 conseguiram detectar esse executável como uma possível ameaça. Então olha aqui, podemos ver antivírus como o Baidu, Avast, Avira, o próprio McAfee, o próprio antivírus da Microsoft, todos eles mostrando que este arquivo não tem nada de errado, não é considerado uma ameaça. E poucos aqui, ó, o Node 32, Icarus, pouco conhecidos, né, conseguiram detectar aquilo como um programa que talvez esteja realizando algum tipo de comando que o usuário não esteja ciente. Então esse teste mostra o quanto a gente está vulnerável e o quanto os antivírus são falhos.
Nós não podemos confiar ali nesses antivírus que nós costumamos usar nos nossos computadores. Minimizando os efeitos dos vírus. Devemos utilizar um bom antivírus com firewall. Devemos utilizar softwares originais. Sempre atualizar os sistemas operacionais e softwares instalados. Evitar baixar ou executar anexos de e-mails. Evitar clicar em links desconhecidos, optando por digitar o próprio link ou usar um buscador inteligente como o Google. Sempre fazer backup dos seus arquivos.